Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e agora 12 horas em ponto, 26 graus em São Paulo. E eu estou super feliz com essa audiência. São Paulo, Portugal, Faro, lugar lindo. Estados Unidos, Chicago, Mutuípe, Bahia, Portugal, Lisboa, Belo Horizonte, Minas Gerais, Salvador, Bahia, Washington, Estados Unidos, Leinster, Irlanda. Você está sempre aqui com a gente, eu nunca sei como eu falo a tua cidade. Indaiatuba, São Paulo, Ceará, Cariri, Argentina, Santa Fé, Piracuruca, Piauí. Muito obrigada, um abraço super apertado para vocês. E hoje eu vou conversar com o Silvano Capelletti, acho que eu falei o sobrenome dele certo, e ele vai contar uma história para a gente que é sempre possível mudar e ser feliz, e não tem idade para isso. Sil, muito obrigada por ter aceito o convite e contar essa tua experiência de vida aqui para a gente. Obrigado você, Mara, pelo convite. Obrigado a todos pela audiência. Obrigada. Bom, o Sil é uma pessoa que não tem limites quando a gente fala de vida profissional e de desafios, né? Por que eu convidei ele? Porque muita gente tem receio de mudar de segmento de trabalho e falar, ai meu Deus, como é que eu vou fazer com a minha vida financeira, né? Então eu quero começar perguntando para ele, até os 30 anos, como foi sua vida profissional? Olha, Mara, na verdade, eu acho que essa pergunta deveria ser até os 24, 25 anos, porque a virada de chave, na verdade, ela foi nesse período, porque aos 30 anos eu já estava morando em São Paulo e já estava no olho do furacão, né? Tá. Então, até os meus 24, os meus 25 anos, eu morava no Sul, né? Eu sou do Paraná, e morei um tempinho em Curitiba quando criança, mas já nessa época morava numa cidade do interior chamada Cascavel. De vez em quando ela aparece aí na mídia. E como todo filho de família, né, de pais de classe média baixa, não posso nem dizer que eu era classe média, a gente já tinha que se virar logo cedo. O que é Logo, ótimo. exato, eu acho isso maravilhoso. Hoje é considerado aí até exploração infantil e tal, né? É lógico que existe, mas na minha época era, tipo, já tem uma certa idade, tem que trabalhar. Exato. Então, aí eu começo ali, trabalhando em floricultura, já começando a fazer, em alguns dias, já estava jogado ali fazendo decoração de igreja para casamento. Eu tinha uns 14 anos, eu já era responsável por decorar a igreja do povo lá para casar e tal. E sempre essa adrenalina, na verdade, para mim mudar é uma adrenalina, é emocionante o desafio. E eu sei que nem todos são assim, né? Algumas pessoas têm um pouco de receio, né? E aí eu faço, nesse período já, eu estudando, eu fiz desenho arquitetônico, né? Um curso preparatório na época, e já trabalhava, nesse período já estava trabalhando numa loja desenhando, fazendo projetos e tal, e ao mesmo tempo, nos finais de semana, já trabalhando como estilista numa loja desenhando moda. Aí você já vê a confusão. Então, olha, pessoal que está ouvindo a gente, você viu, ele começou como decorador de igreja, depois começou a fazer projeto e aí começou a ser estilista. É porque eu era apaixonado pelo desenho à mão livre, né? O desenho de moda. Tá. E isso me faz lembrar um episódio de uma amiga com o passar dos anos. Aí ela me fala: olha, Sil, meus amigos íntimos me chamam de Sil. Você é a única pessoa que eu conheço que se formou em desenho artístico e publicitário pelo Instituto Universal Brasileiro. Porque eu me formei, eu tinha 14, 15 anos, eu fazia na minha cidade, vamos lá, gente, não contando a minha idade, mas
não existia internet, naquele período, não tínhamos acesso, muito menos celular, né, não tínhamos também naquele momento, era o telefone discado e tal, e eu morava numa cidade pequena, e eu falei, olha, existe aí em São Paulo, naquela cidade chamada de São Paulo, que eu não sabia nem o que era, um curso à distância. Você faz as provas, você faz os desenhos, os questionários, você Era pelo manda, correio, né, Sil? leva no correio e depois e olha, recebi todas as correspondências de volta corrigida à mão e Olha me só. formei em desenho artístico e publicitário pelo Instituto Universal Brasileiro. Isso até os 24 anos, que o primeiro bloco vai ser só até os 24 anos. Nada, aí eu tinha 15 anos, vou tentar acelerar. Tem 2 minutos. Tá? E aí, simplesmente, Oi, travou. Pessoal, travou. Ó, vai, voltou. isso me leva para o teatro, né? Trabalhar com teatro. E que foi o que, depois, trabalhando como figurinista de teatro, me leva para São Paulo. Olha como eu consegui acelerar o tempo aí. Aí, Exato. e isso já em 97, eu começo a trabalhar numa marca francesa de cosméticos, muito conhecida no mundo inteiro, e começo a trabalhar como maquiador, né? E também dando Gente, treinamento. agora ele já virou maquiador, perceberam, né? Porque no teatro você tem que aprender a fazer tudo, né? Tudo. E, inclusive, interpretar, e eu precisava desse trabalho. E aí, eu fui maquiar, e deu muito certo. E num período em São Paulo que não precisa nem falar, né? A dificuldade financeira que eu estava, e aí surge um trabalho de final de semana, e eu vou para essa marca, em plena Avenida Paulista, para quem morava numa cidade onde tinha que fazer Instituto Universal há alguns anos, eu estou aqui na Paulista, e hoje eu moro aqui, a 3 quadras, inclusive, e simplesmente eu preciso dar conta de tudo. Em 6 meses eu estava em Miami, fazendo um curso de aperfeiçoamento, Uhul! sendo enviado pela... Vamos parar aí. Bom, o Sil começou de decorador, foi projetista, fez Instituto Universal pelo Correio e virou maquiador e estilista no teatro aqui em São Paulo. E essa marca super conhecida de cosméticos levou ele para Miami. Olha, lá de Cascavel ele foi parar em Miami. Gente, fica com a gente. Se quiserem fazer perguntas para o Sil, manda no WhatsApp da rádio ou vai no site, pode fazer perguntas, tá? Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos. Margarete, Maria Lúcia, vocês pediram uma música da Rita Lee, foi muito legal. A Rita Lee é uma pessoa espetacular, mas estava sofrendo muito. Que siga o caminho dela em paz, né? Muito obrigada por ter pedido. E o Rafael, ele pergunta para você, Sil, daqui a pouco você continua aí a história de Miami. Você acha que sua versatilidade foi fundamental para encontrar o que te faz feliz e pagar as suas contas? Olha, eu vi a pergunta aqui no chat e achei bem interessante, porque, na verdade, sempre foi uma pergunta que eu me fiz, né? E foi. Para mim foi fundamental, sim, porque eu nunca escolhi, né, a minha profissão somente pelo financeiro, porque eu sei que isso mata aos poucos, pelo menos o que eu penso. E quando eu saio dessa marca francesa, tendo todo o glamour, eu maquiava gente muito famosa, gente muito importante, tanto aqui no Brasil quanto fora. Nunca me deixei levar por isso, porque existe sempre alguns detalhes que faz você pensar, eu estou fazendo isso só pela grana, eu estou fazendo... Então, a versatilidade me ajudou muito
É a nessa... dedicação, né? É, Porque você aprende para isso, né? exato, porque, perdão, porque a gente não está falando aqui só de sucesso, a gente está falando de dor e lágrimas em alguns momentos. Exato. Obrigada a você de Catanduva, Taboão da Serra, Sorocaba, em São Paulo, Viçosa, Minas, Canoas, Rio Grande do Sul, Córdoba, Argentina. Muito obrigada. Bom, o Sil, ele foi para Miami trabalhar nessa marca francesa, mas a gente tem um ouvinte, o Luiz Mufato, ele pergunta em que momento você acha que devemos mudar? Quando você mudou, foi pelo financeiro ou pela realização profissional? E peraí que ele perguntou também em que momento você acha que a gente pode fazer isso, que a gente deve mudar? E se foi pelo financeiro e profissional? Pronto, é isso. Então, deixa eu tentar responder. Esse nome eu conheço, hein? É. Bom, tem um bloco de perguntas numa só, né? É Em que isso. momento você acha que devemos mudar? Eu acho que a gente deve mudar toda vez que o universo fala vai, né? Eu acho que um lance de sensibilidade, você sentir quando é realmente necessário. Não ser porra louca, tipo, de ficar mudando e pulando de galho, porque quem conhece, ouve do nada a minha história, fala, é uma pessoa louca, ela tá, cada dia ela tem uma profissão, o que eu mais ouço dos meus amigos não dá para contar quantas profissões, quantas atividades você já exerceu, e não é isso, é uma questão de ouvir a voz, aquela vozinha que fala ali muito intimamente. O que eu acho que tem que ficar muito claro, né, Sil, é que tem que ouvir o nosso coração, o universo, mas nos preparar para isso, porque o coração e o universo não vai pagar as contas. E você sempre teve essa preocupação na tua vida, né? E aí você voltou de Miami, de maquiar aquelas artistas super famosas. E aí, o que aconteceu em São Paulo? Tá, só respondendo o restinho da Ah, pergunta do Luiz tá, do ali. Luiz. Quando você mudou, foi pelo financeiro, realização pessoal e profissional. Em alguns momentos, pelo financeiro, sem pensar duas vezes, porque era necessário, e em muitos momentos, pela minha realização pessoal e profissional. Eu posso dizer até que sempre ela foi colocada em primeiro lugar, mas é como você mesmo acabou de falar, a necessidade de pagar as contas e tudo mais, e pesando isso, né? Até que ponto. Exato. Bom, com relação a isso, em Miami existiam nesse evento 55 maquiadores, falando rapidinho, cada um de um país. Eu do Brasil, obviamente, porque eu era o maquiador da marca aqui no Brasil e tal. E aí, desses 55, 13 conseguiram um diploma, e eu fui um dos 13 que consegui esse diploma. É o que eu digo, a dedicação também nos traz felicidade, né? Exatamente. Então, assim, só para falar que eu não sou uma farsa, tá? Eu não sou uma farsa, eu consegui um diploma suado, porque o cara, ele fazia as maiores capas de revistas do mundo, tipo Vogue, Bazar, quem estava ministrando, e era o diretor artístico da marca na época. E ele não assinava um certificado só porque o maquiador era da marca, ele assinava porque se achava que o cara era bom ou não, e ponto. Aí volto para o Brasil e fico mais um tempo, até 2003, né? Mas em 2002 eu já abro a minha escola, né? Eu estava muito exausto, como eu falei, o trabalho não pode ser só por realização financeira. Eu estava muito cansado, porque a gente viajava muito, viajava Brasil e fora também. E eu resolvi abrir a minha escola de maquiagem, de cursos, né, profissionalizantes. E por quantos anos você teve essa escola? 19 anos. Uhul! 19 anos eu fiquei com a escola e amigos e conhecidos falavam, mas por que não deu mais certo? E eu falava, mas deu certo. Deu! 19 19 anos. E foi anos! uma decisão minha não ter mais e não estar mais com ela. Óbvio que levou aí uns 5 anos para tratar, né,
esse psicológico para abrir mão, mas tudo tem que mudar. Eu aprendi isso com um cara maravilhoso, com quem eu estudava metafísica, neurolinguística, lá em 2000, 2001. Esse cara, eu posso falar o nome dele, era Luiz Antônio Gasparetto. Uau! E eu fazia cursos com o Gasparetto. Com ele eu aprendi muita coisa sobre o que tem por trás dessa nossa máscara, né? O que está aqui dentro e muitas vezes inconsciente. E eu acho que a gente tem que ouvir, tentar ouvir isso o tempo todo, né? Enfim, eu abri mão tanto do trabalho na marca quanto da minha escola depois de 19 anos por isso, porque tudo passa. Ele falava sempre isso, o Gasparetto. Água parada apodrece e morre. A água tem que ser corrente. A vida é assim, água corrente. Eu acho que nesse bloco eu quero finalizar dizendo: ele desistiu da escola de maquiagem, né? Ele resolveu tomar outro caminho. Mas não foi hoje, amanhã eu vou fazer isso. Foram 5 anos de tratamento psicológico e financeiro. Então, não dá para dar uma de louco, não, né? Mas fica com a gente. Ele vai continuar falando que ele já quis fazer marketing, e aí depois as 2 outras profissões dele, tá? Que ele já foi pulando. Obrigada a você da França, da Argentina, Santa Cruz, Argentina, Buenos Aires, Lagoa, Minas, Bragança, São Paulo. Fica com a gente volta já já com o Silvano Capelletti, @Mara Descomplica. Voltamos, obrigada a você de Porto Alegre, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e você da cidade do México, muito obrigada pela audiência. E aqui eu vou emendar 2 coisas. Bom, na nossa conversa, pessoal, você falou para mim que queria trabalhar com marketing. Daí você desistiu. Por quê? Segundo, aos 40 anos você foi fazer uma faculdade. E as pessoas falavam assim: isso é idade de ir para a faculdade? Mais ou menos. Mais ou menos, Mara. Na verdade, não questionavam tanto o fato de ir para a faculdade. Hoje, pessoas já com idade avançada fazem, né, faculdade, o que era diferente de antigamente, né, e tal. Estudou, não estuda mais, antigamente. Mas as pessoas estranham você ter uma carreira dentro da área da beleza de 25 anos, praticamente, e depois você simplesmente mudar. A questão do marketing, primeiramente, foi uma análise e um preconceito, uma preconcepção de que um mercado que estava desgastado, e que iria mudar radicalmente nas novas tecnologias, e o que a gente mais tem aí hoje são as novas tecnologias, né, a cada dia, e que isso seria meio que um tiro no pé. Mas, no fundo, hoje eu analiso essa situação e vejo que não era para ser mesmo, não era para fazer marketing naquela época, era para eu ir simplesmente conversando com o meu companheiro na época, e ele falou: mas o que você ama fazer? Eu amo marketing, eu sei que eu gosto dessa área, porque eu sempre tive um foco nisso. E aí vem essa análise. Porém, o que eu mais amo? E naquela época, naquele momento, o que eu mais amava era cozinhar. Eu trabalhava, eu ainda tinha a minha Vocês estão escola. ouvindo, hein, audiência? Entendeu? Eu gostava quando chegava à noite, eu ia cozinhar para nós, né? Mas por quê? Porque quando chegava à noite, porque eu continuava com a minha escola, eu continuava trabalhando, porque eu acho que o grande lance é esse, não é chutar todo o balde, fechar as portas da lojinha e falar: amanhã eu não faço mais isso, vou para fazer outra coisa. Não, se comprometa em se preparar primeiro para algo novo e depois você abrir mão. Eu acho que por isso que eu nunca senti o baque tão forte, né, com a mudança e tal. E aí eu fui fazer gastronomia. Eu lembro até hoje,
fui conhecer a faculdade, o coordenador, na época do curso de gastronomia na faculdade, que me mostrou, ele mesmo me mostrou todas as instalações, coordenador que hoje é meu chefe, essa é uma outra história, Isso. e tal, e aí eu me apaixonei, e fiz a gastronomia, e óbvio que eu sempre tive um destaque dentro da gastronomia, eu nem não sendo muito modesto agora, mas eu sei que na minha sala, no meu grupo, eu sempre tive, e porque eu nunca tive dificuldade, eu não conseguia entender a dificuldade que outros alunos tinham para as produções na cozinha. Porque quem faz o que ama, faz com facilidade. E tem muito mais amor por trás disso, é isso que eu quero dizer. Com o passar do tempo e 2 anos ali fazendo aquilo, eu fui entender que eu já, até um dia um professor, era muito severo esse professor, com todos, e comigo ele me deu uma nota máxima e ele falou, você já é cozinheiro? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você já é cozinheiro, você é nato. E aí eu comecei a analisar, e eu descobri por quê. Era a minha mãe era cozinheira. Ah, E eu é tinha genético. toda aquela carga, é algo que você, tipo, minha mãe nunca falou, olha, é assim que se faz um arroz, é assim que se prepara uma proteína, ela nunca, mas eu cresci vendo, e eu não entendia aquelas pessoas com dificuldade, mas E você ganhou um prêmio lá, não foi? eu ganhei um prêmio com o melhor TCC, né, um prêmio Legal. chamado Câmara Cascudo, e porque também era por amor, porque o tema que eu escolhi foi a influência dos imigrantes europeus, né, na gastronomia do sul, né, mais especificamente do oeste do Paraná de um modo geral. Por quê? Porque eu sou filho de italianos com portugueses e tal, tem uma mistura ali, e aí eu cresci vendo naquele ambiente, dentro daquela cultura, e também com colônias de alemães do lado, na cidade, a 20 minutos, e tal, e os poloneses, e aquilo, eu não tive dúvida que era sobre isso que eu queria falar. E aí ficou um TCC legal, e eu acho que foi isso. Então, gente, ó, ainda tem mais uma coisa, tá? Mais duas ainda. A gente vai deixar para o último bloco. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui, e o Sil tem comentado, tem que ter planejamento. Não é sair do make e ir para a gastronomia. Ah, hoje eu não quero mais, fecho essa lojinha e vou lá e faço outra coisa. Não. Vocês percebem que ele faz uma transição de carreira consciente. Vai, percebe o que gosta de fazer, começa a estudar, se dedica, não é nada assim de louco, né, Sil? Isso que acho que a gente tem que deixar muito claro, porque senão fica parecendo que tudo são flores. Não, foi muito estudo, muita batalha, muito freezer com forno quente junto, né, Sil? Exatamente. Que destrói nossas pernas. 45 graus de calor na cozinha não é brincadeira. Aí você fala, mas o que eu fiz da minha vida, né? Sair de um ar-condicionado, de uma cadeira de maquiagem, para um fogão em chamas. Amor, Amor. dedicação e tal. E sempre buscando ser feliz. Exato, e principalmente ouvindo aquela vozinha do universo, porque quando a voz está latejante ali, é porque ele está falando, vem, se joga, é a hora, ou se programe, porque a hora está chegando. Porque você vai fazer isso quando? Você vai mudar quando, né? Quando você não tiver mais vida, nós somos, eu penso, sempre comento com os meus amigos isso, nós somos um sopro aqui. Se você parar para analisar, é tudo tão grande, tão amplo, que nós somos um sopro. Então, por que não viver? Porque o Chico Anísio falava isso. Eu acho, morrer eu acho lamentável. E olha, ele era um gênio, ele era uma pessoa... Eu sempre lembro dessa frase, porque ele sabia a grandeza da vida, e como ela passa rápido. Então, ele achava lamentável tudo isso. Então, tem que fazer agora.
É isso aí. Pessoal, fica com a gente. A gente volta já já. @Mara Descomplica. Seja bem-vindo, você de Pimenta, Piauí, Guaraciaba do Norte, Ceará, Betim, Minas Gerais, Flórida, Estados Unidos. Muito obrigada por estar aqui prestigiando a gente. Bom, vou perguntar agora para o Sil, depois que ele se tornou chefe, você teve um restaurante, trabalhou como chefe, o que você faz hoje? Olha, Mara, com essa trajetória aí da gastronomia, antes mesmo de eu me formar em gastronomia, eu já aproveitei o meu espaço antigo e abri uma cozinha profissional. Eu Ah, criei uma marca de comida saudável, né, de alimentação funcional e embalada a vácuo, bonitinho, onde a pessoa abria, aquecia e comia simplesmente uma comida saudável. E mesmo antes de terminar a faculdade, e não parei de estudar, eu já engrenei no MBA na área de gestão da qualidade. Eu fui para a área de gestão, tá. porque eu senti essa necessidade de conhecer um pouco mais sobre isso. E eu optei por gestão da qualidade e da produtividade. E aí você é outro universo, já abriu, né, um outro portal aí para mim. É, formado um chefe, a pergunta que eu mais ouvi sempre, até hoje eu ouço, mas você quer ser chefe de um restaurante, um chefe de cozinha, por que você não se inscreveu no MasterChef? É a pergunta que eu mais ouvi até hoje na minha vida. É, A questão do MasterChef nem vem ao caso, mas nunca tive interesse, não é esse tipo de evidência que eu busco e tal, e a questão de não querer ser um chefe de cozinha, nunca senti essa necessidade, tem uma visão bem clara sobre isso, se trabalha muito, nem sempre se é recompensado por tá. aquilo. Então, e óbvio, tem gente que sonha em fazer uma faculdade para ser um chefe de um restaurante. Eu não, eu já fui logo abrindo a minha cozinha, botando a mão na massa, tinha minhas ajudantes, as pessoas que trabalhavam comigo, e E vamos ganhar dinheiro. e parei na pandemia, né? Óbvio, Tá. como muita gente parou na pandemia e tal. Mas, paralelo a isso, eu comecei algo que eu nem comentei com você, né? A gente É, conversou um pouco sobre isso, mas eu comecei a estudar mercado financeiro nesse período. Aí já era, né? É uma já. volta. Em 2019, final de 2018, eu comecei eu entendi o que era um tesouro direto, eu entendi o que era Legal. fundos, né, fundos de mercado imobiliário e de investimentos imobiliários, e aí foi se tornando uma paixão. E o que acontece na pandemia? A gente é obrigado a meio que parar, né, total, ficar em casa, e eu fui estudando um pouco do mercado financeiro, o que me levou para uma paixão, né, que foi o mercado imobiliário mesmo, né, entendendo que eu gostava daquilo. Mas nesse meio tempo, Tempo. uma É. professora maravilhosa, minha, que se tornou minha amiga e minha cliente, falou: olha, o nosso antigo coordenador hoje ele está numa outra universidade e você tem que trabalhar com ele. Eu falei: mas eu sou professor de maquiagem, agora eu vou dar aula de gastronomia. No dia seguinte ele me chama, ela deu com a língua nos dentes, ele me chama, e É. porque eu soltei para ela, eu falei: eu estou saturado, eu não vou mais dar aula mesmo de maquiagem, já parei 90% e tal, vou dar um tempo, né? Não que eu não goste, eu amo maquiagem, amo Sim. muito e tal. Aquele cansaço, né, que dá. E aí ele me chama, fala: não, você vai trabalhar, você vai dar aula de gastronomia. E lá, Gente, hoje ele é professor de universidade. hoje eu dou aula, sou professor universitário de gastronomia e de mais vários cursos, né? Gestão de negócios, estou dando aula para pós-graduação na área de gestão também de empresas e tudo mais, relações públicas, gestão de turismo, porque a gente acaba absorvendo vários cursos por conta da quantidade de disciplina que eu consigo ministrar.
né? E Exato. como eu tenho especialização na área de gestão de negócios e na área de gastronomia, eu consigo Consegue dar dar aula para esses gestão, segmentos. curso de E, gestão de e alimentos. junto com isso, você está estudando outra coisa. Na verdade, eu estou estudando porque a gente nunca deixa de estudar, mas Isso, eu já me formei também, mas a gente tá. não deixa de estudar. Eu, por conta do mercado financeiro, em alguns investimentos que eu fui fazendo, né, ao longo desse período, eu fui para o mercado imobiliário e gostei, e tirei um Cresce. Durante a pandemia, eu tirei um Cresce, eu sou gestor imobiliário hoje. Então, hoje você vai vender imóveis. Já estou fazendo alguns negócios. Eita, nós! Gente, lembra daquele menino lá de 14 anos que decorava a Na igreja? floricultura. Na floricultura, que trabalhava na floricultura? O que eu quero resumir assim com essa história do Sil é que a gente pode tudo que a gente quer, né? Exatamente. Desde que estejamos preparados e conscientes do que é bom e do que é ruim em qualquer profissão, em qualquer momento da vida, né? E detalhe, para fechar essa trajetória, eu optei há algum tempo atrás em fazer um outro MBA, por interesse em absorver mais disciplinas, inclusive na minha área, né, como professor universitário, e o mês que vem eu termino meu MBA em marketing e vendas. Ah, então você acabou fazendo marketing. No final, eu acabei com o marketing ali. A gente vai juntando tudo, né? Eu também, eu tenho pós em administração contábil e financeira, em gestão de negócios, em gestão de pessoas. Eu adoro também estudar, estou É sempre uma fazendo delícia. alguma coisa. Mas é assim, gente, eu acho que o Sil contou a história dele de forma resumida, né? Porque são muitos anos aí de trajetória, e deixou muito claro que ele tem o pé no chão, que ele não anda igual um maluco e que a gente pode fazer o que a gente quer, né, Sil? Vou passar a palavra para você finalizar. Eu quero agradecer muito você estar aqui com a gente, agregou demais na vida da gente. Agradecer a rádio pelo apoio e agradecer você, ouvinte, que está com a gente. Sil, é com você, finaliza. Tá. Mara, eu que agradeço muito, porque para mim foi terapêutico, né? Falar de tudo isso. A história. Tem dias que você levanta e fala, nossa, mas acho que eu estou fazendo tudo errado. Eu não paro, eu não sossego. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria novamente esse caminho, obviamente, não cometendo alguns erros e um dos principais erros. Eu ainda acho que a gente pode estudar mais, eu ainda acho que a gente pode se preparar mais, conhecer mais, não deixar para amanhã. Algo que me ajudou muito na minha vida e vem me ajudando, porque eu estou descobrindo cada vez mais hoje, essa questão de buscar e estudar sobre as nossas crenças limitantes, sobre aquilo que a gente acredita de errado. A gente cresce, nós somos formados com algumas crenças que nos limitam, e a gente não pode deixar isso acontecer. E hoje, o meu foco de estudos é sobre isso, é sobre a neurolinguística, é sobre a metafísica, são assuntos aí que começam a dar um nó de vez em quando na nossa cabeça, né, porque como é que você estuda metafísica? É tão... Mas, gente, é possível. E É você possível. começa do basiquinho ali, do tipo, por que eu acredito que eu não consigo fazer? Não, começa a desconstruir isso hoje na tua vida, né? É E isso. óbvio, eu não estou aqui falando, eu sou a pessoa que super deu certo, sucesso. Não, eu ainda estou na luta, eu estou na busca do sucesso, cada vez mais. É isso aí. Gente, muito obrigada, Sil. Super beijo. Ótima Obrigado. semana. Terça-feira que vem estou de volta, hein? @Mara Descomplica.